Bom dia, pessoal. Vamos começar então a tirar as dúvidas da galera aqui. Então, primeira pergunta, vamos lá, foi o Giovanni, né? Isso. Então, vai lá. No caso de mudar uma coluna ou linha, que no caso é o alter table, eu queria saber se, tipo, quando eu for mudar uma linha, eu sempre vou ter que utilizar o alter table, né? A tabela, que no caso é para alterar a tabela, aí eu vou ter que usar o código modify coluna, né? Que aí Change. Change, tá, né? me falaram que o change é só para mudar o nome. E, Uhum, e o modifica é para tipo, mudar as características dele, tipo int, se é para colocar um default ou not null. Aí uhum. eu queria saber, se você muda isso, eu vou ter que botar todas as características dele de novo, ou ele já fica esse int, not null, default, ou eu vou ter que colocar tudo de novo? Ó, é assim. O, o comando change, ele serve para mudar tanto o nome quanto as características, certo? Certo. Só que ele é completo, né? Então, você pode mudar o nome. Bom, na verdade, tem algumas coisas que eu nunca testei, né? Por quê? Porque, enfim, nunca me encontrei numa situação que necessitasse desse tipo de teste, né? Mas a gente pode fazer esse teste aqui. Então, o padrão, na verdade, não é o padrão, é assim. Existe um conjunto de boas práticas que você deve praticar, que você deve fazer quando estiver trabalhando com banco de dados. Então, por exemplo, uma delas é quando você for lançar um. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando você for determinar o nome de um atributo, certo? E assim, só para você lembrar, cada atributo ele vai ser representado por uma coluna da tabela, tá? Não é linha, é coluna. Lá no Workbench, onde você digita o nome dos atributos, ele aparece em linhas, né? Mas na verdade ali você está criando as colunas da tabela onde os dados vão ser armazenados, beleza? Então a gente sempre vai referir aos atributos como colunas. Então, se você vai definir uma coluna que é chave primária, por exemplo, e que tem o atributo, que não é uma tabela que tenha uma chave natural, né? Então, dessa forma, você vai colocar lá ID, não é isso? ID o nome da tabela, ou COD o nome da tabela, certo? Geralmente é assim que se faz. Da mesma forma, se você teve aula de programação com o professor Silvano, ele deve ter sugerido para você, sempre quando for criar uma variável que tem nome composto, por exemplo, nome cliente, colocar nome, aí o C do cliente em maiúsculo, né, para facilitar a visualização. Tem uma série de boas práticas. Então, existe uma boa prática na área de banco de dados, quando você estiver alterando a coluna, que é, quando for alterar a coluna, altera ela inteira, certo? Você vai definir todas as características dela. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Um minuto. Beleza. Aqui na tela, eu usei a interface para alterar. Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou cancelar. Eu vou cancelar e vou fazer de novo. Vou aqui na tabela cliente, certo? E eu vou alterar o atributo telefone, vou colocar fone, certo? Eu vou mudar só o nome da coluna. E ele trouxe para mim, né, que ele apresentou aqui para a gente,
foi alter table, né? Loja.cliente, ou seja, o banco de dados, ponto, o nome da tabela, o change column, né? O nome antigo, certo? O nome antigo, o nome novo e as características dela. Então, é assim que eu sempre fui acostumado a fazer. Eu nunca testei de outra forma. E aí, eu vou cancelar isso aqui. Então, agora eu não vou mudar o nome, certo? E vou mudar aqui as características. Eu vou colocar not null e vou deixar, além de não mudar o nome, eu vou colocar ela como para não aceitar valor nulo, né? Então, a gente aplicou aqui, ó. O que ele trouxe para a gente? A mesma coisa. Altera a coluna, né? Altera a coluna telefone para esse nome e essas características. Então, essa é uma boa prática. Eu confesso que eu nunca usei esse comando de uma forma diferente, certo? Assim, na verdade, eu nunca tive razão para fazer isso. Então, o que eu recomendo para você é que você faça o teste. Faz o teste do uso diferente do comando e anota o resultado. E aí, ao anotar o resultado, você pode, inclusive, contribuir com a gente. Professor, aquele comando lá que eu perguntei não dá certo, não. É só daquele jeito mesmo. É uma coisa que a gente vai aprender, mas é periférico, entendeu? Não é principal para nós isso aí. Beleza? Beleza. Ô, professor, eu também achei, eu queria falar que eu achei também bem legal um tipo primitivo, que eu acho que é um tipo primitivo que você coloca na chave primária, que é o auto-increment, que ele vai colocando automaticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em vez de você ir colocando manualmente. Achei bem legal isso. Acho que eu vi na aula do Guanabara, se não me engano, não sei. O auto-increment, ele, na verdade, não é um tipo, certo? É uma propriedade que você determina, ou que você seta ela para o atributo, para que a gente não tenha que controlar, para que o programador, o analista do banco de dados, não tenha que controlar a numeração daquela coluna, né? Por quê? Por exemplo, imagina que você vai controlar isso lá no seu programa. Então, tem a chave número 1, número 2, número 3, aí você apaga um. Você apagou a número 3. A próxima que vai entrar, ela vai ser número 3 de novo? Ou ela já vai ser a número 4? Isso aí já é uma coisa que você tem que se preocupar. E a próxima que vai entrar? Como é que eu vou determinar o valor da próxima? Certo? Eu já vi, por exemplo, sistemas nos quais o pessoal calculava que o próximo seria a quantidade dos que já tem mais um. E eu acho isso uma furada. Né? E eu vou dar um exemplo aqui do porquê que eu não concordo com que eu não acho que isso seja uma boa prática, certo? Então, de novo, vocês estão vendo a tela lá, né? Sim, a tela está aparecendo. Então, lá na tela, né, eu vou colocar aqui, eu vou dar um exemplo, tá? Exemplo de uma boa prática, que é o uso do auto-increment, certo? Então, vamos considerar uma tabela, né, em um banco de dados, que tem 4 registros, certo? Então, 3 registros. Então, aqui a gente vai ter ID, cliente, nome, cliente, certo? Beleza. Então, nós temos aqui cliente 1, 2, 3. João. Opa.
Nome, João, José, Maria. Beleza. Então, temos 3 clientes, né? Aí, o que aconteceu? A gente foi lá e apagou o cliente 2. Então, nós temos 2 clientes agora. Na hora de inserir o próximo, a fórmula era a quantidade dos que já tem, mais 1. Quantos clientes nós temos aqui? Quantos clientes nós temos aqui? 2, 2 mais 1. 3. Então, a próxima chave, né, seria 3. E aqui nós temos um problema, né? Não é isso? Isso. Qual é o problema? Parece. Primária. Está repetido. O problema é Mas por que colocou 3 no segundo ali? o exemplo. No segundo, o segundo já era 3. Mas por que colocaram 3? Tipo, não era para ser 2? Por qual Porque motivo? o que era 2 antes apagaram. Ah, sim. Ó, vamos lá. Você lembra que era 1, 2, 3, né? Sim. A gente apagou o 2, ó. Ah, tá. Apagou o 2. Ah, no Agora caso. imagina, agora imagina que isso aqui tem uma chave, isso aqui, ó, é referenciado, esse atributo, ele é referenciado em outra tabela como uma chave estrangeira. Né? Uhum. Se eu mudar isso aqui para 2, teria que mudar lá também. Então, é mais fácil deixar como 3 mesmo, né? E para eu inserir um novo registro aqui como 3, não pode. Então, eu teria que ter uma outra fórmula para saber quando pode e quando não pode. E esse tratamento ele vai se estender porque vai dependendo do tipo de sistema, né, pode ser uma tabela na qual vão fazer muitas inserções e remoções. E aí esse tratamento ele começa a ficar complexo, entendeu? Então, o auto-increment, o que ele faz? Ele permite que o próprio banco de dados gerencie, o próprio SGBD gerencie a numeração dos registros, né, daquele atributo, dos registros daquela coluna, que aí você não vai precisar se preocupar com isso. Normalmente, como é que ele faz? Normalmente, ele usa um contador único e guarda lá em algum lugar, né? E, por exemplo, nesse caso aqui, a gente inseriu 1, 2 e 3, né? Aí removeu o 2. Quando fosse inserir mais um, automaticamente ele ia colocar 4. Aí se removeu o primeiro, quando fosse colocar mais um, automaticamente ele colocaria 5. E segue o baile. Ele sempre vai colocar o próximo no registro de todos que já foram inseridos desde quando tudo era trevas. Beleza? Beleza. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou? Professor, Sim. só mais uma pergunta. Na parte de na parte de na parte de inserir algo num banco no banco de dados que você usa o código insert into e o valor que você coloca os nomes, aí você já vai inserindo dentro desses nomes, que vai ser tipo, você coloca as entidades e já vai inserindo tudo junto. Não sei se eu entendi, não, hein? No caso, não tem aquele... Você está no computador? Tô. Você tem como compartilhar a sua tela aí e mostrar o exemplo para nós? Do que você está exatamente o que você está querendo dizer? Peraí.
Tá compartilhando aí? Tá subindo. Peraí. Deixa eu ver. Sim. Diga lá. No caso, é só desculpa aqui que tá tendo tá construindo uma casa aqui do lado e tá esse barulho chato. Sem problema. Esse código aqui, insert into, que pode colocar, no caso aqui também, fazer isso aqui, ó. Aí eu tiro isso aqui. Isso aqui era só para ajudar, para eu também entender onde é que tá as entidades. Eu posso fazer assim, não posso? Botar já inserindo tudo. Bom, o seu SQL aí, o seu Workbench aí tá dizendo que tá errado, né? Só que tá errado. Peraí, onde é que eu errei? Qual é o erro? Coloca o ponteiro do mouse lá em cima e deixa ele dizer o erro para você. Lá em cima do vermelhinho. Aqui? Não, da palavra que está sublinhada. Ah, sim. O que ele disse aí? Animais em not valid a posição. Tá falando que tá inválida a posição. Está dizendo que animais não é válido nessa posição. Ele está esperando outra coisa. Tá, eu quero inserir nessa tabela. Por que na outra estava certo? Existe uma tabela chamada animais? Tá, eu usei o animais, certo? Animais Certo. é a base de dados, né? Uhum. Não, animais. Ah, é sim, é verdade. Não, é a tabela também. Ah, tá. Eu criei a base de dados animais e criei duas tabelas, animais e pessoas. É. Aí era aquela atividade que você passou lá e eu fiz a. Então, Giovanni, eu vou falar de novo para você em relação às boas práticas, né? Qual é a boa prática? A boa prática é insert into o nome da tabela, as Certo. colunas, e você, no caso aqui, você colocou uma linha só, né? Você colocou value, né? Você poderia colocar values, né? Que se você quisesse inserir várias linhas, certo? Certo. Esse é o padrão. Essa é a boa prática, certo? Certo. Eu nunca fiz nada diferente disso. Por quê, professor? Porque eu tenho mais o que fazer. Do que ficar testando essas coisinhas que agora, para esse momento nosso, não faz diferença. Entendeu? Então, eu não dou muita atenção para isso, não. Essa é a boa prática. Todo mundo que quer se fazer entender, faz desse jeito. Percebe? Outras formas são possíveis, mas em situações específicas, né? Ou para situações específicas. Ou era uma forma antiga da linguagem, ou é uma flexibilização da linguagem. Mas esse é o padrão, a gente não precisa fugir disso. Beleza? Beleza. Mas, de novo, eu vou te falar, você pode fazer o teste. Faz o teste. Funcionou? Você vai lá e grita, professor, funcionou. Beleza. Mas, né, o rio flui na direção das boas práticas, né? E é essa carona aí que eu quero pegar. Tinha alguém que ia perguntar antes do Giovanni? Ou junto com o Giovanni? Eu ia perguntar sobre um problema que eu estava tendo para fazer o login no Workbench, porque quando eu cadastrava a senha, quando eu digitava, eu prestei atenção na senha que eu digitei exatamente, eu comecei a colocar o mesmo nome de usuário, que era root. Aí eu ia digitar para entrar no Workbench e ele não aceitava.
A única solução que eu consegui encontrar para esse problema foi usar um usuário e senha que parece que já vem padrão quando você instala o SQL, que é o Debian sysmain com uma senha bem comprida. Cara, você já tinha alguma instalação anterior do MySQL? Não, o sistema estava limpo. Assim, eu já encontrei problemas com senha, mas no caso de instalações prévias, né? Uma vez eu desinstalei, tive que reinstalar de novo, e aí simplesmente ele não logava com a senha da minha segunda instalação. E eu não lembrava qual era a senha da primeira. E eu tive que vasculhar o sistema, eu não lembro exatamente onde era, mas tinha uma pasta específica lá, que tinha que apagar aquela pasta e seu conteúdo, para que na nova instalação ele sobrescrevesse aquela pasta, né? Porque né, quando você instalava, ele não sobrescrevia aquela pasta. Mas esse tipo de problema aí eu nunca tive, não. Assim, de instalar a primeira vez, o nome correto, né, digitar a senha correta e não logar. Mas esse esquema do usuário padrão, né, a maioria dos SGBDs tem uma funcionalidade nesse sentido. Outro dia mesmo, eu instalei um banco de dados orientado a grafo aqui, né, uma tecnologia um pouco diferente, e eu tive problema com o usuário também. E aí eu tive que buscar lá nas configurações, tive que reiniciar tudo por lá, né, enfim. Mas com esse usuário novo que você entrou, talvez você consiga gerenciar os usuários que já estão e criar uma senha, alterar a senha. Deixa eu compartilhar a tela aqui para você. Uma vez que você está logado, talvez esse usuário que você logou, ele vai te permitir entrar aqui, ó. Aqui nessa parte da esquerda, tem essa guia, né? Onde mostra as bases de dados. E aqui tem uma guia de administração, certo? E aqui você pode vir em Users and Privileges. E aí tem usuários e seus privilégios, né? E aí você pode adicionar conta. Provavelmente o seu aqui vai aparecer mais de uma conta, né? No meu aqui só tem um usuário mesmo. Tem os usuários padrão do MySQL, das coisas internas, né? E tem o usuário root aqui, ó. É o único que eu tenho, certo? E aqui você pode adicionar uma nova conta, ó. Beleza? Beleza, vou dar uma olhada aqui. E aí, se você conseguir adicionar essa nova conta, você coloca as características dela e provavelmente vai funcionar, tá? Beleza, obrigado, professor. Isso aí. Mais alguma coisa sobre o conteúdo da aula passada? E não. Beleza, então, galera. Acho que a tela ainda está compartilhada, né? Tô assim. Então, só revisando, a gente viu comandos DDL, né? Que é comandos para definição de dados, ou seja, criação, alteração de tabelas, criação de banco de dados, exclusão de tabelas, né? Então, e a gente viu um pouco de comandos PML, né? Comandos para manipulação de dados. A gente viu o comando insert, comando update e comando delete. Foi isso? Só para relembrar, né? Cada um desses comandos, ele tem uma sintaxe. A sintaxe, ela é importante e, além disso,
cada um desses comandos, eles têm elementos, né, dentro dessa sintaxe que vocês devem observar. E o que acontece? Cada um deles merece ser estudado com bastante cuidado. E, professor, e se eu não aprender, o que eu faço? Mano, decora. Eu sei que hoje em dia ninguém fala mais para decorar, que a educação evoluiu, que não sei o quê, aquela coisa toda, certo? Mas existe um jeito de escrever esses comandos que é bastante simples, que é o insert, por exemplo, insert into o nome da tabela, abre parênteses. Você vai relacionar aqui uma lista de colunas separadas por vírgula, né? Aí você indica quais são os valores para cada uma dessas colunas. Valor, coluna 1, valor, coluna 2, e assim por diante. Eu preciso fazer alguma coisa diferente disso? Provavelmente não, certo? Então, até que eu entenda o porquê do universo existir, o porquê do universo, o porquê das coisas, eu decoro isso aqui. E tudo que eu fizer vai funcionar. Aí lá um dia na frente, quando eu tiver mais amadurecido dentro dos meus estudos, eu vou compreender a origem da vida. Mas enquanto isso, faz um insert que funciona, certo? A mesma ideia vale para o update, a mesma ideia vale para o delete, certo? Concorda com essa abordagem ou não? Sim. Como se diz, vamos garantir e depois a gente vê como é que vai ser lá na frente, né? Mas essa sintaxe, ela é bastante simples, né? Tanto do update quanto do delete, elas são bastante simples. No futuro, a gente vai inserir outros elementos, mas por agora, isso aqui é mais do que suficiente, certo? E o que eu queria colocar para vocês é o seguinte. Para que nós temos os bancos de dados, os SGBDs, essas coisas todas, né? Para que a gente possa armazenar dados, mas esses dados, eles vão ficar armazenados lá, tipo num depósito que ninguém nunca mais vai mexer com eles? Não. É importante que a gente consiga recuperar esses dados, recuperar no sentido de buscar num formato que seja adequado para que eu extraia dali algum conhecimento, para que eu faça uma tomada de decisão, né? Para isso, existem os comandos de busca, certo? E o comando de busca clássico é o comando select. Beleza? Nós vamos ver ainda outras funções para outros tipos de uso para esse comando no futuro, mas por enquanto nós vamos considerar ele como um comando de busca, certo? Com certeza, se vocês já usaram o Workbench, né, vocês vão perceber, por exemplo, que se eu clicar aqui, ó, eu escolho uma tabela, né, quando eu clico aqui para exibir os dados da tabela, ele gera esse comando, executa esse comando e retorna o resultado aqui para mim.
Vamos destrinchar esse comando aqui. O select é o comando que a gente vai trabalhar hoje. Mas antes disso, né, eu gostaria de lembrar que no aspecto conceitual, o select, né, ele faz parte ele é a implementação de funções, é a implementação de operações da chamada álgebra relacional. Certo? O que é álgebra relacional? É um conjunto de operações que permitem o cruzamento de dados em bases de dados relacionais, certo? E hoje nós vamos falar sobre dois tipos principais de operações, que é a operação de seleção e a operação de projeção, certo? Nós vamos lembrar que a operação de seleção, ela incide sobre as linhas de uma tabela. E a operação de projeção, ela incide sobre as colunas de uma tabela, certo? Então, nós vamos falar primeiro da projeção, certo? E aí, vamos voltar aqui, deixa eu ver se tem produto. Aqui. Vocês conseguem visualizar com clareza aqui? Sim, tá dando de ver. Beleza. Então, nós temos aqui, ó. Select, eu cliquei lá no botãozinho e ele trouxe esse comando. Select asterisco from loja.produto. Então, a sintaxe desse comando é a seguinte. Select. A segunda parte, o segundo elemento, essa é a forma mais básica desse comando, tá? O segundo elemento é o que vai ser buscado. O que vai ser buscado, certo? Ou seja, quais colunas, certo? Depois vem o from. O from é a cláusula desse comando que vai me dizer, que permite que eu informe qual tabela, em qual tabela eu vou buscar esses dados, certo? E aqui, o asterisco significa que eu vou buscar todas as colunas, certo? O asterisco, ele significa todas as colunas. E o loja.produto significa a tabela produto do banco de dados loja, como a gente pode visualizar aqui, certo? Eu poderia colocar somente produto, tá? Uma vez que esse banco de dados loja está selecionado, né, é claro que ele vai buscar no que está selecionado. Beleza? Então, select o que vai ser buscado em qual tabela. Essa é a forma mais básica. Então, aqui, para a gente fazer uma projeção, nós vamos escolher uma dessas colunas, certo? Então, nós vamos escolher o seguinte, ó, fazer uma projeção. Vamos fazer uma projeção que vai incidir sobre a coluna nome. Então, select nome from produto. Ou seja, nós vamos buscar a coluna nome da tabela produto. Feito isso, é nome do produto? É nome produto, desculpem a nossa falha. Nome produto. Lá. Agora ele trouxe somente essa coluna, certo? Poderíamos escolher outra coluna. Select, eu conferir o nome, as colunas antes, né?
select categoria from produto. E ele me trouxe só a categoria. E se eu escolher select id produto from produto, ele vai me retornar somente o ID do produto. É claro que a gente pode inserir mais de uma coluna na busca. Então, por exemplo, eu quero ID produto e nome produto, né, buscando na tabela produto. Ele vai retornar o ID e o nome do produto. Beleza? Então, para fazer uma projeção simples, basta você escolher usar o comando select com esse formato. Select o nome a lista de colunas que você quer que sejam incluídas no resultado, from o nome da tabela aonde você vai buscar. É claro que, assim como vocês já puderam perceber, né? Na primeira vez, eu coloquei select nome from produto, né? Então, se eu executar esse código aqui, ele vai dizer, ó, erro, código 1054, coluna nome desconhecida na lista de colunas. Então, ele não vai funcionar. E é bom a gente se acostumar também com os erros, né? E aprender a identificar esses erros para poder corrigir as coisas, né? Para poder corrigir nossos comandos, que fatalmente nós vamos cometer erros, né? Eu que sou professor, acabei de cometer um erro aqui, né? Então, é muito comum acontecer isso. Então, é importante a gente se familiarizar com essas mensagens para saber procurar e corrigir os nossos erros, beleza? Alguma dúvida aí sobre o comando select para projeção? Tranquilo, né? Sim, tá de boa. Agora, nós vamos entrar na seleção, certo? Nós vamos seguir aqui o mesmo padrão, certo? Agora, para fazer a seleção, nós vamos buscar linhas inteiras, certo? Nós vamos buscar a linha inteira, só que nós vamos estabelecer um critério para que o resultado para que uma linha entre no resultado. Nós vamos usar select, que é o que vai ser buscado, certo? From, em qual tabela, e nós vamos usar o select from, e nós vamos usar a cláusula where, certo? Aqui, nós vamos estabelecer uma condição para que uma determinada linha entre no resultado, certo? E aí, vão surgir junto com isso alguns elementos da linguagem que eu vou passar para vocês em material de texto, de vídeo, enfim. Isso aí é uma leitura que vocês podem fazer, né? Qualquer leitura que vocês fizerem vai ter o mesmo efeito de eu ficar explicando, né? Então, não vai ter problema isso. Mas eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor aqui, select, e agora, como nós queremos a linha inteira, nós podemos usar o asterisco, né? Já que a gente não vai fazer projeção. Então, select, asterisco, from produto, que é a tabela. Nós vamos colocar where, e agora nós vamos estabelecer uma condição. Where valor maior e 100. Certo?
É a condição para que uma linha entre no resultado. Quando a gente executa isso, ó, nenhum produto tem valor maior que 100. Vamos conferir o valor desses produtos aqui? Tá, os valores deles são 1, 2, 3, 50, 5. Beleza. Então, vamos colocar aqui, ó. Valor maior que 10. E aí, ele retornou só o álcool em gel, que está com valor 50 aqui. Certo? E se, ao contrário, a gente colocar menor que 10, então ele vai retornar todos os outros com o valor menor que 10. E aí, quando eu digo, por exemplo, quais são os novos elementos, né? São justamente os operadores, né? Em SQL, nós vamos ter os operadores, por exemplo, operadores relacionais, né? Que é o maior, menor, maior igual, menor igual, certo? Nós vamos ter operadores lógicos, AND, OR, NOT, certo? E uma série de operadores de string, operadores, assim, aqui tem o igual também, né? Então, veja, é mais uma coisa para a gente estudar. Vocês vão ter que estudar quais são os operadores, como eles funcionam e o que cada um retorna, certo? Então, por exemplo, se aqui a gente colocasse produtos maior igual, o valor maior igual a 3, né? Ele incluiu arroz, álcool em gel e sabão. Se a gente colocar maior que 3, obviamente que o arroz sumiu do resultado, né? Então, isso aí é uma coisa que vocês vão poder trabalhar, vocês vão poder ler sobre isso, vão poder estudar bastante, vão ter bastante tempo para fazer isso. E eu vou mandar para vocês uma base de dados e uma relação de consultas para vocês fazerem nesse formato, beleza? É importante que vocês estudem isso, porque isso aqui é a base para toda a continuidade da nossa disciplina e a base, uma base forte, um dos pilares para a disciplina de Banco de Dados 2, certo? E eu me arrisco a dizer que a maior parte do que vocês vão fazer em relação a banco de dados, se forem atuar na programação, vai ser buscando dados, tá? Beleza, então. Sim. Uma dúvida. Com relação ao select para selecionar produtos específicos. Se eu quiser selecionar, por exemplo, uma data de 10 dias 10 dias atrás, como que seria esse where? Bom, deixa eu ver se a gente tem uma data aqui. Nós não temos nenhum aqui com data. Deixa eu só conferir se essa... Aqui é o seguinte, ó. Nessa tabela aqui de parcelas, tem uma data, né? Tá vendo aqui? Data de vencimento? Sim. 2020, 4/4. Abril, Isso. dia 4 de abril. Exatamente. Então, o que que acontece? Aqui, essa coluna, ela está com o formato date, certo? Sim. Ela está com o formato date aqui. Então, para você verificar 10 dias atrás, né, nós vamos pegar aqui esse valor, né? Copy, field. Vou pegar esse valor aqui, certo? Então, aqui é ano, mês, dia, certo? Sim. Você pode calcular aqui, ó. 10 dias atrás vai ser dia
24, 3. Aí, no caso, coloca manualmente o dia, que sim, o formato que Você ele usa. pode colocar. Eu não quero adiantar, né? Mas existem funções para trabalhar com datas, certo? Ah, Então, usando essas funções, você vai conseguir pegar uma data e subtrair 10 dias dela, entendeu? entendi. Mas, assim, fica muita informação para hoje, entendeu? Mas, no Eu acho caso, que por agora, daria certo eu pegar a forma que ele salva e só subtrair manualmente. dá sim, dá sim. Mas a Entendi, obrigado. função para subtrair também não é difícil, não. Tá? Você pode buscar lá no manual do MySQL. Deixa eu abrir uma outra guia aqui. Lá no site oficial, para quem tiver interesse, né? Aqui, functions. Vamos lá. Date. Desculpa. Aqui, ó. Date and Time Functions. Cara, tem muita coisa. Cada uma dessas aqui, ó, você consegue. Você clicou aqui, a que você está usando, provavelmente, que você quer, provavelmente vai ser essa aqui, ó. Subdate. Né? Ó. Subtrai uma data, né? Subtrai um intervalo de uma data. Então, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Subtrai da data atual o intervalo de, no seu caso, né, vão ser 10 dias aqui. Beleza? Cadê isso? Entendi. Obrigado, professor. Beleza? É tranquilo, mano. Eu não vou tratar disso agora, né, como parte do conteúdo, mas isso aí, você dá uma lida nesse material aqui, vai deslanchar, vai tranquilo. Tá? Beleza. Obrigado, professor. E para a gente finalizar a parte de hoje, eu gostaria só de chamar a atenção para a possibilidade, né, para o seguinte contexto. Uma consulta retorna uma consulta, ela retorna uma tabela, certo? Não é uma tabela criada no banco de dados, mas retorna dados em formato de tabela, certo? Então, eu posso executar uma ação sobre o retorno de uma consulta, certo? Então, é possível que a gente faça uma projeção sobre o resultado de uma seleção. Ou, de maneira análoga, e na verdade é a mesma coisa, também podemos dizer que se pode fazer uma seleção sobre o resultado de uma projeção. Como assim? Vamos retomar aqui o nosso exemplo. Aqui foi feita uma seleção, não é isso? Retornamos todas as colunas da tabela produto, onde o valor é maior que 3. Agora, sobre essa projeção, sobre essa seleção, eu quero fazer uma projeção. Eu quero só o nome do produto. E aí ele trouxe apenas as colunas que eu solicitei, certo? Então, select qual a coluna
from produto, where a condição que foi estabelecida. Beleza? Observe que essa fórmula, né, esse comando, da forma como está, ele está sendo aplicado sobre uma única tabela, certo? E para a gente não atropelar as coisas, eu acho que nós vamos manter assim, né? Mas na próxima aula, nós vamos inserir uma operação de álgebra relacional chamada produto cartesiano, que vai nos permitir fazer operações em várias tabelas. Opa! Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Ficou tudo. Pra mim tá tudo bem. Tá. Então, eu vou me despedir de vocês, e aí eu vou começar a preparar o material aqui para a atividade da semana, tá? Beleza. Gostaria que vocês, se vocês têm contato, vocês costumam conversar fora do grupo da disciplina, né? Reforça com os colegas a necessidade de estudar, para não desanimar, porque, assim, a gente sabe que está difícil para todo mundo, mas manter o ânimo, manter o entusiasmo, manter a cabeça erguida e manter a esperança de que a gente vai se dar bem apesar das dificuldades, vai ser importante para que todo mundo consiga passar por esse momento aí, beleza? Certo. Abração, fique com Deus e até a próxima. Falou, professor.